Bom, vamos então à segunda parte da aula sobre a radiação eletromagnética e sobre como se extrai informação dos corpos celestes. Vamos examinar a propagação da informação e como a gente pode obter resultados físicos a partir disso. Bom, de novo vamos usar Andrômeda como exemplo. Já vimos que a radiação eletromagnética, sempre, eu estou falando da radiação eletromagnética, ela vem de Andrômeda na forma de fótons. Esses fótons vão chegar até um detetor qualquer, que pode ser o nosso olho, pode ser uma câmera, pode ser um espectrógrafo, pode ser qualquer tipo de detector. E isso vai nos permitir obter então informações sobre processos físicos que estão ocorrendo lá naquele corpo celeste, não importando a sua distância. Exemplos disso são muitos no cotidiano, né? O exemplo do celular é bem óbvio, né? O transmissor de celular, o que ele faz na prática? Ele provoca uma vibração de cargas elétricas numa antena, o sinal é enviado para a antena receptora e de lá vai para a rede, e simultaneamente o contrário, né? A antena transmissora lá da operadora de celular envia um sinal para o nosso aparelho, que vai receber e interpretar por vibrações de cargas elétricas, é a mesma coisa. Lembrando sempre aquilo que eu já havia falado antes, toda informação viaja com a velocidade máxima igual à velocidade da luz. Não existe informação instantânea de informação. Essa é uma discussão muito antiga, hein? Uma discussão que já era feita pelo Galileu, lá no começo do século XVII, sobre o fato da luz ser instantânea ou não. Ele obviamente não conseguiu medir a velocidade da luz, mas ele tentou medir a velocidade da luz e chegou à conclusão que era muito rápida ou instantânea. Essa discussão se prolongou literalmente por séculos até chegar à concepção atual de que a velocidade da luz é o limite superior das velocidades. Isso quer dizer que, obviamente, existe um limite de tempo aí nas informações obtidas dos corpos celestes. Falei para vocês que Andrômeda está a 2 milhões e meio de anos-luz da Terra, portanto a informação leva 2 milhões e meio de anos para vir até aqui. Isso significa que a gente está vendo Andrômeda agora como ela era há 2 milhões e meio de anos atrás. Isso vale para qualquer estrela, isso vale inclusive para o Sol. A distância à luz de nós até o Sol são 8 minutos e meio, quer dizer que a gente está vendo o Sol agora como o Sol era há 8 minutos e meio atrás. A gente não tem informação instantânea do Sol. Para as estrelas mais próximas, alguns anos-luz. E o espectro eletromagnético, bom, vamos examinar ele com um pouco mais de cuidado. Bom, a maneira mais simples de ver isso é através da refração da luz. O efeito de refração é muito, muito usado em astronomia porque ele é a base do princípio dos espectrógrafos, né? Dos equipamentos com os quais a luz é decomposta nas suas cores e assim um corpo astronômico pode ser estudado em seus detalhes. Por exemplo, decompondo a luz em seus componentes, é possível investigar velocidades radiais, é possível investigar a composição química dos corpos celestes. A espectroscopia é uma ferramenta extremamente importante, a gente vai ver isso na próxima aula, e toda ela é baseada no fenômeno da refração eletromagnética. Obviamente, o que determina a cor é o comprimento de onda, é a frequência. Normalmente, em astronomia, usa-se os comprimentos de onda em nanômetros ou em angstroms, né? Aqui está a conversão, e a frequência é dada em hertz, né? Dado em 1 sobre segundo. A gente está falando do espectro visível, vale lembrar também, é possível obter o espectro de toda a faixa, é possível decompor toda a faixa aí da radiação eletromagnética e fazer espectroscopia na faixa das ondas de rádio, no infravermelho, no ultravioleta, nos raios-x ou raios gama. A luz, obviamente, se refere à faixa em que os olhos são efetivos, aí a luz visível, a faixa em que os olhos são efetivos entre 3.400 e 7.800 angstroms. Bom, essa é uma figura bem conhecida que ilustra bem como se distribui o espectro eletromagnético em frequência e em comprimentos de onda. Vejam, aqui estão as faixas, a faixa das ondas de rádio aí, com comprimentos de onda longos, da faixa dos milímetros até os quilômetros, e, consequentemente, frequências baixas. Vamos lembrar, a frequência é C sobre lambda, né? A frequência de uma onda qualquer, uma onda mecânica, é igual
a 1 sobre comprimento de onda, 1 sobre lambda. No caso da radiação eletromagnética, a frequência é 6 sobre lambda. Então, a faixa das ondas de rádio aí vai dos milímetros até os quilômetros, a faixa do infravermelho, dos microns, de 1 a 100 microns, tipicamente. O visível é uma faixa muito pequena, aqui está ela. Depois vem o ultravioleta próximo, o ultravioleta distante, os raios-x, chamados raios-x moles e duros, essa é uma expressão usada em física, e por fim os raios gama, de frequência muito alta e comprimentos de onda muito, muito pequeno. Para colocar a coisa em dimensões características, ondas de rádio têm dimensões de prédios ou de montanhas, ou mesmo de pessoas, né, dimensões macroscópicas. Já o infravermelho tem dimensão de grãos de poeira, aí, de alguns microns. A luz visível tem dimensão das bactérias, aí, enquanto que os raios-x têm dimensão dos átomos e os raios gama têm dimensão dos núcleos atômicos. A gente fala no comprimento de onda da radiação. É ilustrativo. A gente sente o infravermelho como calor, obviamente, o ultravioleta queima a pele, os raios-x penetram o tecido orgânico, tanto é que eles são usados em medicina, e os raios gama, sim, podem ser extremamente destrutivos porque eles podem destruir os núcleos das células, né? A radiação visível, como a gente falou, é a faixa que os nossos olhos operam. Só coloco essa tabelinha aqui para vocês ficarem com uma representação, com uma ilustração dos comprimentos de onda referentes a cada cor aí, as cores do arco-íris, para vocês terem uma ideia. Também estão aqui as frequências em unidades de 10 elevado a 12 Hz. Um conceito importante que aparece daqui é o conceito de opacidade atmosférica, ou seja, como a nossa atmosfera bloqueia a radiação. Isso é ilustrado aqui nessa figurinha, onde se vê a atmosfera representada. Em algumas janelas ela deixa passar tudo, aqui representado em branco, a chamada janela do óptico e a janela do rádio. Óptico aqui, infravermelho aqui nesse cantinho. E a janela do rádio. A atmosfera é opaca para as altas frequências, ou seja, para os raios ultravioleta, X e gama, e também é opaca para as frequências muito baixas, para a faixa das ondas de rádio, métricas, decimétricas, quilométricas. Então, poucas faixas da nossa atmosfera são transparentes à radiação, o resto é opaco. E, obviamente, a vida na Terra evoluiu em função dessa característica, que é consequência da mistura de gases de oxigênio e nitrogênio que compõem a nossa atmosfera. Se a nossa atmosfera fosse diferente, provavelmente a vida teria evoluído de forma diferente, ou se a radiação esterilizante estivesse incidindo diretamente sobre o solo, raio-x, raio gama, provavelmente teríamos o mesmo cenário que temos na Lua ou em outros planetas como Mercúrio, onde não há nenhum indicativo que qualquer forma de vida possa ter evoluído. Aqui estão as janelas de transparência, que são as janelas usadas para astronomia de solo. Isso não quer dizer que seja impossível fazer astronomia em outras faixas de comprimento de onda, como raio-x, raio gama ou ondas de rádio longas. Pode sim, desde que o detetor seja colocado acima da atmosfera. O que bloqueia a atmosfera tipicamente? As moléculas. A molécula de água, a molécula de oxigênio, a molécula de dióxido de carbono, a molécula de ozônio, e lá em cima a ionosfera, né, partículas carregado, absorve e não deixa passar as ondas de rádio. Aqui tem um diagrama inverso do anterior. Aqui, lá o anterior era a opacidade, aqui é a transmitância, como a nossa atmosfera deixa transmitir radiação. Então, de novo, aqui aparece a janela óptica, aqui está a faixa óptica do espectro eletromagnético. Atenção, aqui está invertido, hein? Aqui está na anterior, até vou voltar essa imagem aqui. Na anterior, aqui estavam os comprimentos de onda longos, ou as frequências curtas. E aqui estavam os comprimentos de onda curtos, as frequências longas. Aqui está o contrário. Aqui estão as frequências bem curtas e os comprimentos de ondas longos. E aqui estão os comprimentos de onda bem longos e as frequências baixas. Bom, então aqui está a transmissão atmosférica. Vejam que aqui a faixa óptica,
E aqui a faixa do infravermelho, onde deixa passar um pouquinho de radiação, e aqui está a chamada janela de rádio, onde se pode fazer radioastronomia de solo. Aqui fecha-se a janela de rádio, são as ondas métricas, quilométricas, onde não é possível fazer do solo. A atmosfera, então, ela é transparente no visível, mais ou menos aí de 3.500 a 6.800, 7.000 angstroms, absorve muito forte ultravioleta e absorve também várias bandas do infravermelho, né? Vários trechos do infravermelho aqui são completamente absorvidos. Portanto, não se pode fazer astronomia infravermelha do solo, e do infravermelho se pode fazer parcialmente se o observatório estiver colocado no alto de uma montanha de bom tamanho. Os melhores observatórios de infravermelho do mundo são os bem altos, como por exemplo o Monte Mauna Kea, no Havaí, cujo topo está, onde estão os observatórios, está a 4.100, 4.200 metros acima do nível do mar. Um outro conceito importante que aparece nesse contexto aqui é o contexto de extinção atmosférica, a chamada extinção atmosférica. O que é a extinção atmosférica? É o fato de que a nossa atmosfera absorve uma fração da radiação incidente por conta das suas características, das suas moléculas, das partículas sólidas, das partículas de poeira e fumaça que estão em suspensão. Isso causa a chamada extinção atmosférica, ela acontece sempre, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. A extinção é obviamente maior quanto maior for o percurso da luz pela atmosfera. É o caso típico do Sol, né? O Sol, quando ele está alto, próximo do zênite, ele é uma cor amarelo, branco amarelado, e a gente nem consegue olhar de tão intenso que ele é. Já quando ele está bem próximo do horizonte, ele fica muito mais vermelho, e é possível até olhar para o Sol por alguns instantes. Isso por quê? Porque próximo do horizonte, a camada de atmosfera que o Sol atravessa, obviamente, é muito mais espessa do que no zênite. É um fator 3, 4, dependendo de onde a gente está, talvez até perto de 5 vezes a espessura do zênite. Portanto, a componente azul é muito mais absorvida, né? A gente viu na aula passada que a componente azul, que é o responsável pela cor do céu é azul, ela é refletida, espalhada pela atmosfera da Terra, enquanto que a componente vermelha ela passa com muito mais facilidade chegando ao nosso olho. Por isso a gente vê o Sol vermelho próximo do horizonte. Bom, a maneira como a radiação interage com a matéria depende do comprimento de onda das partículas e da relação entre o comprimento de onda das partículas que a gente está considerando e da radiação incidente. No caso de partículas muito maiores do que o comprimento de onda da radiação incidente, nesse caso acontece a chamada absorção cinza. Por isso, as nuvens, no dia de chuva, as nuvens são cinzentas, as nuvens não são cromáticas, ou seja, a absorção da luz do Sol, quando as nuvens são grossas, não depende da radiação incidente, ou seja, lá nas nuvens tem grãos de chuva, né, tem partículas de água grandes, muito maiores que a radiação incidente, que o comprimento de onda da radiação incidente, portanto a absorção não depende do comprimento de onda, é a chamada radiação cinza. Se o comprimento de onda for similar ao tamanho das partículas, no caso dos grãos de poeira ou do vapor d'água em suspensão, a absorção varia de 1 sobre lambda, a gente falou isso na aula passada também, é a chamada absorção, efeito Mi ou absorção Mi, espalhamento de Mi, nome do físico alemão lá que descreveu isso, de modo que a luz azul se espalha mais do que a vermelha. Agora, se o comprimento da radiação for muito maior do que o comprimento de onda das partículas, que é o caso das moléculas do ar, aí a gente tem o espalhamento Rayleigh. E o espalhamento depende do lambda elevado à quarta potência, ou seja, é muito mais eficiente no azul do que no vermelho. Portanto, é o responsável pelo céu ser azul. Ora, a janela visual, como um todo, aí não estou falando especificamente do nosso olho, estou falando aqui dessa estrutura da atmosfera, ela funciona de 3.200 até mais ou menos 1,4 micron, que é 14.000 angstroms. E é cortado aqui pelo ozônio. O ozônio não deixa passar radiação com comprimentos de onda menores que isso, ou seja, frequências maiores. Isso lá a 25 km acima do nível do mar.
No infravermelho, a coisa mais complicada, vejo o infravermelho é bem complicado, tem lugares que tem transmissão, outros que não tem, aqui por exemplo, não tem. Isso é causado principalmente pelas bandas de absorção da molécula de água e da molécula do dióxido de carbono, que tem naturalmente na atmosfera. Não vamos achar que dióxido de carbono é produto exclusivamente da atividade humana. Não, as plantas produzem dióxido de carbono. Então, a presença do dióxido de carbono na atmosfera é natural, faz parte do ciclo da temperatura da atmosfera. Ora, a janela do rádio, essa janela aqui, a janela de eficiência do rádio, ela vai de 8 milímetros a 15 metros. O rádio, o domínio do rádio é muito maior, gente. Ele vai até ondas de dezenas, centenas de metros, ondas quilométricas, as ondas de ultra baixa frequência, altos comprimentos de onda. Mas a janela de eficiência de transmissão do rádio está aqui, entre 8 milímetros e 15 metros, é a janela em que operam os radiotelescópios aqui da Terra. Os limites dessa janela são, de novo, dados aí pelas moléculas. Em comprimentos de ondas maiores, o que acontece? Lá está a ionosfera, ou seja, as partículas carregadas lá no alto da atmosfera, a 50, 60 quilômetros acima do nível do mar, impedem a radiação nessa faixa de chegar até o solo. Vale lembrar que a radiação ionosférica ela tem um papel importante para nós, né? O fato da ionosfera ser opaca às ondas de rádio é usado nas transmissões comerciais de rádio, principalmente em rádio de onda curta, rádio cujos comprimentos de onda, emissoras de rádio cujos comprimentos de onda sejam na faixa aí das dezenas de metros, 40, 50, 100 metros. Como a ionosfera é opaca, então se o transmissor tiver potência suficiente, o sinal vai até a ionosfera, reflete, volta, reflete no solo, reflete na atmosfera, reflete no solo e assim sucessivamente, de forma que a gente pode captar emissão nessas faixas de frequência, mesmo que a antena esteja do outro lado do mundo. É assim que se fazia transmissão de rádio antes de existirem os satélites de comunicação. Um outro ponto muito importante agora, a questão da radiação emitida por um corpo. Ora, qualquer corpo, não importa seu tamanho, não importa sua forma, não importa sua temperatura, desde que não seja o zero absoluto, hein? Também não importa sua composição química, todos os corpos emitem radiação eletromagnética. Todos. E a maneira de se descrever isso foi entendida e feita, essa descrição foi feita lá no comecinho do século XX, na primeira década do século XX, pelo físico alemão Max Planck, e por isso a curva de distribuição de energia feita por qualquer corpo é chamada curva de Planck, ou curva de corpo negro, porque supõe-se aqui um corpo que seja perfeitamente negro no sentido dele não refletir rigorosamente nada, ele absorver e reemitir toda a radiação que chega nele. Essa curva tem essa forma, aqui está a intensidade da radiação emitida e aqui está o comprimento de onda crescendo para a direita. Ele cresce mais rápido e decresce de forma mais suave um pouco. Essa é a chamada curva de Planck, curva de corpo negro. Ela é uma idealização matemática, é verdade. Supõe-se que um corpo, então, absorva toda a energia aquecida sobre ele e que ele esteja em equilíbrio termodinâmico perfeito. Bom, vale lembrar também, outra contribuição importante do Planck é que a energia, a radiação eletromagnética, por exemplo, a energia emitida por um corpo, o calor ou a luz, se ele tiver temperatura suficientemente alta, toda ela é emitida em pacotes discretos que o Planck chamou de quantum de luz. Um quantum, dois quanta, é o plural. E esse quantum de luz é um fóton, né, que tem uma dada energia descrita pela equação de Planck, né, E igual a h ni, onde h é a constante de Planck e ni é a frequência. Essa fórmula que dá a energia de um fóton cujo comprimento de onda é ni. A gente poderia escrever isso substituindo a frequência ni pelo comprimento de onda lambda. Como? Ni é igual a c dividido por lambda. Ora, aquela figura que está aqui, ó, a forma do campo de radiação pode ser descrita por duas expressões, uma em comprimento de onda e uma em frequência.
Elas são totalmente equivalentes. Aqui está a forma em comprimento de onda, que é análogo à figura da página anterior, ou seja, a intensidade para uma dada temperatura, intensidade em função do comprimento de onda para uma dada temperatura, depende do quê? Da constante de Planck, H, da velocidade da luz, C, do comprimento de onda, evidentemente, essa aqui é para um comprimento de onda, e aparece aqui também a constante de Boltzmann K, e a temperatura, aqui o mesmo HC daqui. A gente pode reescrever também a mesma expressão em termos da frequência Ni. Vejo que aqui aparece 1 sobre lambda na quinta potência, e aqui aparece o Ni na terceira potência, ao cubo. A gente pode reescrever, então, um em termos do outro, né? Lembrando sempre que Ni é igual a C sobre lambda ou vice-versa. K, então, é a constante de Boltzmann, e I é a chamada intensidade específica monocromática do campo de radiação, dada em unidade de energia por unidade de comprimento de onda, de tempo, de área e de ângulo sólido do corpo em questão. Pressuposto opaco, obviamente, né? A curva de Planck, aqui está ela de novo, tem uma quantidade enorme de aplicações em astronomia. Primeira coisa, a intensidade específica não depende de nenhuma propriedade do corpo, como eu falei antes. Não depende do seu tamanho, da sua composição química, depende exclusivamente da sua forma, depende exclusivamente da sua temperatura. E qualquer corpo vai emitir fótons de acordo com a lei de Planck, com essa formazinha aqui. Mas, se vocês olharem bem, tem diferenças bastante importantes entre a curva de corpo negro para corpos cujas temperaturas efetivas são diferentes. Compare, por exemplo, esse aqui, cuja temperatura efetiva é mais baixa, 3.500 Kelvin. O máximo aqui está em mais ou menos, sei lá, mais ou menos 800 nanômetros. Esse aqui está em 3.500. O que está em 5.500 tem o máximo um pouquinho acima dos 500 nanômetros, 520, 530. Ou seja, quanto maior a temperatura efetiva, menor é o comprimento de onda de máxima energia, de máxima emissão. Também vale lembrar que a radiação de corpo negro é isotrópica, ela não depende da direção, o corpo emite em todas as direções e também não é polarizada. É muito importante entender a radiação de corpo negro, já que a partir do conceito do corpo negro se pode entender e obter várias propriedades físicas de objetos reais. A primeira propriedade, eu já falei para vocês, é o fato de que o comprimento de onda em que a intensidade é máxima, o chamado lambda de máximo, varia com a temperatura, né? Corpos com temperatura maior têm o lambda máximo menor. E aqui está o inverso. O máximo e o mínimo de uma função, isso aqui é uma função, né? Como é que a gente pode deduzir isso? O máximo e o mínimo de uma função pode ser obtido pelo ponto em que a derivada da mesma é nula, ou seja, se a gente fizer a derivada em função do tempo, da intensidade específica do campo de radiação, e zerar essa derivada, a gente vai obter uma expressão para ela. A expressão já está aqui, o chamado lambda de máximo, nas unidades apropriadas aqui, já é 2.900 sobre T, onde o comprimento de onda está em nanômetros e a temperatura está em 10 a 3 Kelvin. Ou seja, se a gente colocar o lambda em nanômetros e a temperatura em milhares de Kelvin, a gente vale essa expressão aqui. A gente pode mudar esse número aqui se a gente tiver outras unidades, né? Temperatura em Kelvin, por exemplo, faz 2.9 em vez de 2.900. É muito simples. Mas isso, por si só, já é uma informação extremamente importante, né? Já dá para imaginar de cara. Se eu tiver um radiômetro, ou seja, um equipamento que mede onde está o máximo da emissão de radiação do Sol, por exemplo, eu vou chegar lá à conclusão, o comprimento de onda em que o Sol emite o máximo é tantos nanômetros. Já posso adiantar que para o Sol é 480 nanômetros. Pronto, daí eu já tiro a temperatura do Sol, direto, de cara. Ou seja, essa é uma propriedade muito importante. Essa equação é a chamada lei de Wien, essa relação entre o lambda máximo e a temperatura. Ela é muito, muito usada em astronomia. Valendo sempre essa regra, quanto maior a temperatura, menor é o comprimento de onda do máximo. Isso está ilustrado aqui de outra forma.
um objeto quente, uma estrela quente, por exemplo, cuja temperatura for de 10.000 kelvins, ela vai ter o seu máximo, aqui estão os comprimentos de onda em angstroms, vai ter o seu máximo, no caso, uma estrela com 10.000 graus de temperatura, vai ter o seu máximo do campo de radiação no ultravioleta, aqui perto dos 3.000 angstroms, ou 300 nanômetros. Já uma estrela de 5.000 Kelvin, uma estrela um pouquinho mais quente que o Sol, vai ter o seu máximo aqui na faixa dos 4.500. O Sol tem o máximo em 5.800, perdão, tem o máximo em 480 nanômetros, com temperatura efetiva de 5.800 graus. Uma outra expressão muito importante que sai da teoria da radiação, diga-se de passagem, essa teoria toda ela foi formulada lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, por pessoas como Planck e como Boltzmann, é a chamada lei de Stefan-Boltzmann, que vem do fato de que a temperatura de um corpo cresce, quando a temperatura de um corpo cresce, a energia total cresce de forma muito rápida. De onde que vem, eu não vou demonstrar a origem da lei de Stefan-Boltzmann, mas só para vocês entenderem. Como é que a gente pode entender a origem dessa expressão? É uma expressão que tem a ver com fluxo de energia, ou seja, energia por unidade de área, por unidade de tempo, por unidade de frequência, lá de uma fonte emissora qualquer. Quando eu falo fonte emissora qualquer, é qualquer corpo que não esteja no zero absoluto. Pode ser esse mouse aqui, pode ser o meu corpo, pode ser a Terra, pode ser a atmosfera da Terra, pode ser uma estrela, pode ser uma galáxia inteira. Bom, se a gente definir como fluxo de energia, então, energia por unidade de tempo, energia irradiada por um corpo, por unidade de área, por unidade de tempo, chegando num detetor, a gente pode expressar o fluxo numa certa frequência. E a gente pode expressar o fluxo dessa cara. O fluxo é a energia que sai, o cosseno θ aqui vem do fato de que energia tem que ser, o fluxo tem que ser orientado em relação a um detetor, né? Então aparece um cosseno θ aqui. Mas é energia por unidade de área, por unidade de tempo, por unidade de frequência. Um dF de ni. Então, para obter a lei de Stefan-Boltzmann, eu tenho que fazer integral sobre todas as frequências desse dF aqui. Eu vou omitir essa conta e vou colocar direto a lei de Stefan-Boltzmann. O fluxo por unidade de área, atenção, o fluxo por unidade de área, por unidade de tempo, que qualquer corpo acima do zero absoluto com temperatura T é dado por essa expressão aqui. Uma expressão muito simples. O sigma é a constante de Stefan-Boltzmann, cuidado, não vamos confundir com a constante de Boltzmann, o K, que aparece lá na expressão da lei de Planck que eu mostrei agora há pouco. Essa aqui é outra coisa, é a constante de Stefan-Boltzmann. Bom, o fluxo então por unidade de área, por unidade de tempo e por unidade de frequência é dado... Não, perdão, por unidade de frequência não. O fluxo por unidade de área, por unidade de tempo. Isso aqui já é integrado, já é energia total. Energia total por unidade de tempo, ou seja, é o fluxo. A potência por unidade de área em unidades mais técnicas. É dado apenas por F igual a sigma T na quarta. Existe uma pequena diferença conceitual, vocês vão encontrar isso nos livros de astronomia, entre o que é temperatura de brilho e o que é temperatura efetiva. O lambda máximo dá a temperatura de brilho. Temperatura efetiva, que é mais usada, é a temperatura obtida pela lei de Stefan-Boltzmann. Isso também pode ser usado aqui na Terra, né? Se a gente tiver um radiômetro que meça aqui na Terra a quantidade de energia recebida aqui na Terra por unidade de área, constante solar, que é usada em arquitetura, que é usada em engenharia civil, que é usada em agronomia, é usada em diversas áreas do conhecimento, a quantidade de energia por unidade de área aqui na Terra recebida do Sol. Isso é chamado constante solar. Se a gente determinar a constante solar com precisão e integrar isso para uma esfera cujo raio é a distância Terra-Sol, uma casca esférica por unidade cujo raio é a distância Terra-Sol, a gente vai ter a potência total que o Sol emite. Isso também pode ser feito. Vamos pensar numa aplicação simples para isso. Como eu falei para vocês, por causa do Sol, o lambda máximo são 480 nanômetros, ou 4.800 angstroms.
Se a gente aplicar a lei de Wien, vai chegar à conclusão que a temperatura de brilho do Sol é de 5.800 Kelvin. A gente pode dizer que a temperatura de brilho e a temperatura efetiva são a mesma, a gente pode assumir isso. Fazendo então essa conta, a gente chega à conclusão de que, usando a lei de Stefan Boltzmann, o sigma T na quarta, a gente vai concluir que cada metro quadrado, cada unidade de área do Sol, se a gente usar metros, né, cada unidade de área do Sol irradia 6,4 vezes 10 a 7 joules por segundo. Em outras palavras, em unidades técnicas, a potência por unidade de área do Sol é 64 megawatts por segundo. Isso é um valor impressionante, hein, gente? Se vocês forem comparar, por exemplo, com o que é gerado nas usinas comerciais aqui na Terra, se a gente pensar que cada metro quadrado da superfície do Sol emite 64 joules por segundo de energia, é impressionante. Então é aquilo que eu falei para vocês. A gente sabe o raio do Sol, 700 mil quilômetros. A gente pode calcular a área da casca esférica do Sol, né, 4πr ao quadrado. E daí a gente obtém a energia total, energia obtida pelo Sol, emitida pelo Sol por segundo, ou seja, a potência total do Sol. 4 vezes 10 elevado a 26 watts. Essa é a potência total que o Sol emite. A fração que a gente recebe aqui na Terra, mesmo integrado sobre toda a área da Terra voltada para o Sol, é uma fração absolutamente insignificante desse total aqui. A gente pode pensar em corpos negros para qualquer contexto. Vejam, aqui está uma nuvem de gás frio, a chamada nuvem de Hoofuki. Hoofuki é uma região de formação estelar, é uma nuvem a partir da qual formam-se estrelas. Vejam, aqui está o corpo negro para ela. O lambda máximo dela está em 48 micron, tá? Lá no infravermelho, bem longe. Bem longe. Se a gente for pensar numa estrela que está em formação, lá na região da nebulosa de Órion, perto das Três Marias, lá tem uma região de formação estelar, lá tem várias estrelas em formação. Ou vejam, compare o corpo negro, esse corpo negro aqui, com temperatura efetiva obtida pela lei de Wien, pela lei de Stefan Boltzmann, aqui 60 Kelvin, aqui 600 Kelvin, bem diferente. E se a gente for pegar o Sol, por exemplo, cujo lambda máximo é 480 nanômetros, vai ter uma temperatura efetiva aí perto dos 6.000 Kelvin. Vejam, 6.000 Kelvin aqui está a curva de corpo negro. Atenção, essa curva de corpo negro, ela não está, esse eixo aqui não é comprimento de onda, como aqueles que eu mostrei antes, é frequência. Comprimento de onda é daqui para cá. Para passar de comprimento de onda para frequência, tem que fazer uma reflexão especular da curva. Aqui está o azul, aqui está o vermelho, né? Então, o comprimento de onda está aumentando nesse sentido aqui, para a esquerda na figura. Então, dá para ilustrar aqui claramente os comprimentos de onda de corpos cujos máximos estão na faixa das ondas de rádio, na faixa do infravermelho e na faixa visível aqui, né? Aqui está a faixa visível só como ilustração. E é isso, gente. Assim termina a segunda parte dessa aula.